céu fica mais aparente desse lado. Pode? Pode. E aí, galera? Beleza? Oi, galera. Nossa, Ficou bem gay, né? tem que ser. Tem que ser nossa cara quando acorda de manhã. Né? Esse vídeo deve ter sido gravado assim. Com Na a minha- cama, né? Acordando assim. Né? Com a minha chorando. Quem anda pelas movimentadas ruas de Londres não imagina que o subterrâneo da cidade tem mais para oferecer do que somente o metrô, aqui chamado de Tube. Inaugurado em 1863, o metrô de Londres é o mais velho do mundo. Esses túneis eles foram usados como rota de fuga durante guerras, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Perturbando o que foi colocado para descansar há séculos atrás, como poços de pragas escavados durante o século XVII, não é nenhuma surpresa que os contos estranhos e avistamentos fantasmagóricos estão associados ao metrô. Tendo em vista que o mês de outubro é um mês de Halloween, os chicos na Terra da Rainha entram num clima assombroso e falam para vocês sobre os metrôs mais assustadores de Londres. Vamos ao top 5. Roda a vinheta. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon. Aldwych é uma das estações mais antigas de Londres. Foi construída em 1907, onde ficava um teatro The Royal Strand, que foi fechado para a construção dessa estação, entre violentos protestos ocasionando o falecimento de uma atriz local. Essa estação foi fechada em 1914 por conta da Segunda Guerra Mundial e foi reaberta durante os anos 80, porém foi fechada novamente no ano de 1994. Foi fechada por completo. Abandonada desde então, a estação traz o fascínio a caçadores do sobrenatural. Parte desse fascínio vem da política original da estação de usar portas grelhadas para fechar a plataforma, permitindo aos passageiros espreitar e se maravilhar com o vazio assombroso e com a atmosfera pesada e apocalíptica. Numerosas pessoas afirmam ter visto o fantasma da atriz morta durante os protestos que assombravam a estação, principalmente funcionários que limpavam os túneis dessas estações. Além disso, a estação foi usada para filmagem de alguns filmes como V de Vingança e Superman 4. Desde que a estação abriu suas portas, a estação de Covent Garden vem sendo assombrada por um homem alto em um chapéu e manto vagando pelos corredores depois de escurecer. Ele já vem aterrorizando os trabalhadores desde sua construção em 1907. Um funcionário do metrô de Londres que viu o fantasma em 1955 conseguiu identificá-lo por fotos. O mais interessante é que várias outras pessoas também conseguiram identificá-lo por fotos, pessoas sem nenhum tipo de ligação entre si. Ambas disseram que se tratava do ator William Terrace, que foi assassinado em 1897 em uma padaria que ocupava a estação antes de sua construção. Nascido em 20 de fevereiro de 1847, William Charles James Lewin foi para o palco em 1867, com o nome artístico de William Terrace. Ele rapidamente se estabeleceu como um ator muito popular em Londres e ganhou o apelido de Brisbane. Em 16 de dezembro de 1897, quando ele estava a caminho do teatro The Royal Strand, isso mesmo, o mesmo teatro do caso anterior, ele foi esfaqueado até a morte por um ator demente e descontente chamado Richard Archer Prince. E antes de morrer ali mesmo na rua, nos braços de sua companheira de palco, ele jurou que voltaria para se vingar. O fantasma ficou conhecido como Bill Breeze, e até os dias de hoje há relatos de sua aparição ao anoitecer. E diferentemente da estação anterior de Aldwych, ela continua ativa, transportando milhares de pessoas, ou melhor, milhares de vítimas. Bem, galera, até agora as coisas estavam normais, né? Corriqueiro. Era água com açúcar,
mas chegou a hora de dar uma esquentadinha aí, ou melhor, uma gelada na sua espinha. E para isso a gente vai para a terceira colocada. O Bank of England, ou Banco da Inglaterra, foi inaugurado em 1694 e é o mais importante banco inglês. E continua suas atividades até o dia de hoje. Porém, para a nossa história, queremos apenas uma agência, tá? Localizada na King William Street, em Londres, inaugurada em meados de 1700. Para essa história, iremos apresentar Sarah Whitehead, também conhecida como a Freira Negra. Já fiquei lembrando do filme A Freira, né? O trágico encontro de Sarah começa em 1811, quando seu irmão Paul, um antigo funcionário da agência do Banco da Inglaterra, foi considerado culpado de falsificação e tentativa de fraudar o banco. Preocupados com sua reação, os amigos de Sarah, a pedido de Paul, esconderam dela a notícia de seu crime e de sua condenação. E convenceram ela a deixar o quarto que ela compartilhava com ele na rua Fleet para ir para a casa de alguns amigos de uma área mais afastada da região londrina. E no dia 29 de janeiro de 1812, Paul foi julgado e condenado ao enforcamento em praça pública. Quando Sarah retornou, reparou que seu irmão não voltara para casa. Sarah tentou encontrá-lo pela cidade e, por fim, apareceu no Banco da Inglaterra para tentar saber algo sobre o paradeiro de seu irmão. E um dos caixas imediatamente deixou escapar a história do crime de Paul e de sua morte infame. O choque da descoberta virou a cabeça dessa pobre mulher. E a partir desse dia ela começou a aparecer todos os dias nessa agência. E somente com a pergunta: você viu meu irmão? Em 1818, Baron Rothschild, diretor do banco na época, cansado de suas perturbações diárias, deu-lhe uma soma em dinheiro na condição de que ela concordasse nunca mais voltar ao banco novamente. Promessa que ela cumpriu em vida. Porém, em morte... Né? Em morte já era outra coisa. O cara não não falou falou nada. Não sabemos a certo a data de sua morte, tá? Porém, os primeiros relatos da aparição de seu fantasma foi no início de 1900, quando após um dia cansado de trabalho, Andy voltava para sua casa quando foi surpreendido em frente ao banco por uma figura fantasmagórica que apareceu diante dele e com os olhos abatidos perguntou tristemente, embora educadamente: você viu meu irmão? Nossa. Muitas pessoas até o dia de hoje dizem ser abordadas por uma mulher vestida de preto, fazendo essa mesma pergunta. Até mesmo turistas que não sabem nada sobre a história afirmam que por onde passa ela deixa um sentimento de tristeza que persiste e de desespero nos corredores, que são de dar medo em qualquer valentão. Eu, por exemplo, me assusto com qualquer bosta, qualquer sombra, qualquer vulto, já ia me cagar. E como se ainda não bastasse, aonde fica a estação de Bank Monument Station e bem anteriormente ao Bank of England, o local foi uma vala aberta, aonde foi depositado mais de 2.000 corpos de pessoas que morreram devido à grande praga que afetou Londres nos anos de 1665 a 1666, que vitimou mais de 100.000 ingleses. Dizem que facilmente você vê pessoas durante a noite vagando pela estação e muitas vezes levando pessoas a saírem ali correndo do local. Tipo, eu. Ia correr tipo Forrest Gump. Uma dessas valas foi encontrada em 2016 durante a obra de ampliação da rede do metrô. E segundo muitos historiadores, o metrô londrino esconde ainda muitas valas por toda a sua extensão. Tá ligado aqueles túneis que tem lá na França? Tem um monte de caveira. Os túneis Galeria dos Ossos. Tá ligado aquele negócio? É mais ou menos nesse nível, mas tipo, ainda não achou. Ou seja, você imagina, as almas tá tudo lá. 100.000 pessoas. Só que não. Só que não. Momento religioso. Né? A Bíblia fala que os mortos não estão conscientes de absolutamente nada. Assim espero. Mas na dúvida, corre. Né? Segundo colocado. Inaugurada em 10 de janeiro de 1863, a estação de Farringdon está localizada no bairro de Clerkenwell, em Londres, e é usada pela maioria dos jovens para chegar às boates e clubes locais. Conforme relatos de milhares de pessoas durante a noite e até mesmo durante o dia, gritos horripilantes podem ser escutados na estação de Farringdon e são ecoados pelos corredores e são gritos de gelar a espinha.
Segundo a história local, os gritos pertencem a uma garotinha de 12 anos, chamada Annie Naylor, uma aprendiz de chapelaria que foi assassinada em 1758. Segundo informações de jornais locais da época, Annie Naylor trabalhava para Sarah Metward e sua filha Sally, que já eram conhecidas por terem temperamento nada normal, com relatos de agressão contra funcionários constantemente. Ele tentou fugir por 2 vezes, tá? E na última tentativa, ela foi brutalmente espancada por Sarah, que a amarrou no sótão por 3 dias, sem comida e sem bebida. No 4º dia, Sally bateu com um sapato na cabeça de Annie, mas percebeu que a mesma já não esboçava reação nenhuma, notando então que ela já tinha falecido. Em uma tentativa de esconder o assassinato dos outros funcionários, Sarah e Sally levaram durante 1 semana ainda comida e bebida para o sótão, fazendo parecer que Annie somente cumpria apenas uma punição. Porém, elas sabiam que quanto mais tempo elas ficassem com a Annie dentro daquele sótão, mais rápido o crime dela seria percebido. Então havia necessidade de se livrar do corpo. Foi então que elas decidiram cortar o corpo em pequenos pedaços e ir queimando aos poucos na lareira. Por isso ocasionou um mau cheiro insuportável, então decidiram que seria melhor se desfazer do que restava do seu corpo. E despejaram o restante em um esgoto aberto, o mesmo local onde hoje fica a estação. Mãe e filha poderiam ter escapado desse assassinato. Entretanto, após 4 anos, elas tiveram uma briga que levou Sally a denunciar a sua mãe Sarah e a mesma, por sua vez, incriminou a sua filha. Ou seja, deu ruim. Deu ruim. Ambas foram condenadas à pena de morte por enforcamento. Seus corpos foram expostos em praça pública e depois foram dissecados. Ai, gente, que horror. Isso aqui é pior. Os túneis que ligam a estação de British Museum Station e Holborn Station se encontram fechados há mais de 80 anos, porém não impedem os relatos assustadores entre as 2 estações. Fechado em 24 de setembro de 1933, o British Museum Station foi uma das mais importantes estações britânicas a nível cultural, uma vez que sua estação fica embaixo de um dos mais importantes museus de Londres. Aí você pergunta, por que estamos falando sobre o British Museum Station se o assunto agora é a Holborn Station? Calma que a gente já vai explicar, você já vai entender. Tanto a extensão de Holborn quanto a estação do British Museum foi inaugurada no mesmo dia, em 1900. Porém, devido às 2 serem muito próximas e para o melhor aproveitamento do prédio pelo Museu Britânico, em 1933 foi decidido que a estação do museu seria fechada, ficando apenas aberta até os dias de hoje a Holborn Station. E é agora que a nossa história começa. Segundo a opinião de várias médiums e de alguns estudiosos do sobrenatural, afirmam que esses túneis que ligam ambas as estações são assombrados pelo fantasma do deus egípcio Amun-Ra. Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em monstro. Segundo os historiadores, o túnel principal liga a sala egípcia do Museu Britânico a Holborn Station, a qual o fantasma de Amun-Ra tem usado para viajar para Holborn e arrastar passageiros do metrô para seu covil. Por isso que muitos dos desaparecimentos locais são apontados para a lenda. Lenda essa que ganha mais força se você analisar os acontecimentos envolvendo a história dessa múmia. Minha sogra nasceu em Palhaço, minha sogra. Ó, sogra, eu não vou falar da senhora não, entendeu? Porque eu não tenho conhecimento da era pré-jurássica. A múmia foi encontrada no Cairo pelo inglês Thomas Douglas Murray em 1880 e mais 2 amigos. Thomas acabou perdendo seus 2 braços dias após o descobrimento, quando sua arma misteriosamente explodiu em suas mãos. Quando retornou ao Cairo, descobriu que seus 2 amigos que o ajudaram na descoberta haviam falecido misteriosamente, e suas mortes foram diagnosticadas como feitiçaria e magia negra. Que bom, né? Quando retornou a Londres, uma jornalista pediu a Thomas que ele emprestasse o sarcófago, pedido ao qual Thomas atendeu rapidamente, sentindo aliviado de ter se livrado do que ele achava que era a fonte de sua maldição. Né? Tipo, quer? Toma pra tu, Toma agora. Presente pra tu. quente. Batata quente, pode crer.
3 dias após a jornalista estar em posse do sarcófago, sua mãe caiu da escada e acabou falecendo. Seu noivo terminou o noivado com ela. Seus cães tiveram que ser sacrificados e ela acabou num sanatório. Após ir parar no sanatório, o sarcófago foi parar na mão de sua irmã, que acabou também falecendo dias após a aquisição. Tu quer o sarcófago? Sogra, qual que é o seu endereço mesmo? Tem uma encomendinha. Que horror! Devido a todos esses fatos, o sarcófago voltou a ficar com Thomas, que rapidamente entrou em contato com o Museu Britânico e doou gentilmente e amorosamente para a instituição. E assim não houve mais mortes ocasionadas pela maldição de Amon-Ra. Não até 1912. Quando o Museu Americano de Nova York decidiu que queria comprar a peça para exibição. E mandou imediatamente o curador mais experiente para Londres para que acompanhasse todo o embarque daquele tão importante sarcófago até as terras americanas. Porém, Amon-Ra não tinha intenção de deixar Londres assim tão facilmente. E durante seu transporte, devido às dimensões de sua embalagem, infelizmente, e realmente infelizmente, a carga não pôde embarcar, ficando para trás e deixando feliz e empolgado o curador americano viajar sozinho dentro do mais novo e mais luxuoso navio SS Titanic. Puta que pariu, né, mano? Não me até afundou. Tipo, eu não vou e você vai morrer pra não voltar pra me buscar, entendeu? Aí, Leonardo DiCaprio, já sabe quem você vai poder processar. Bota um raio, vamos achar o culpado do naufrágio do Titanic. Ainda houveram muitas mais mortes, incluindo a história desse sarcófago e dessa múmia muito gentil, muito legal. Porém, se a gente fosse falar sobre isso, nós ficaríamos horas aqui falando de várias coisas relacionadas com isso. Então, se vocês gostaram desse assunto e querem conhecer mais sobre a maldição de Amon-Ra, deixem bastante curtir, comentem aqui. Nós fazemos um vídeo só sobre a história deste sarcófago. Que a história dela é longa. Bem, quanto à nossa estação de Holborn, infelizmente ela continua sendo amaldiçoada pelo espírito de Amon-Ra. Inclusive, um jornal local ofereceu uma vez uma recompensa a qualquer um que se atrevesse a passar uma noite na estação, sozinho, andando pelos túneis. Porém, ninguém teve coragem o suficiente para aceitar o desafio. A promoção ainda não, a promoção já não é mais válida, mas entretanto nós estamos oferecendo um jantar gratuito num restaurante aqui no Arnidale, para quem tiver interesse de passar a noite lá e tal, e fazer um vídeo exclusivo pro canal Chico da Terra da Rainha, tá? Né? Voucher que inclui acompanhante. Se você voltar. Se você voltar. Se não, deixa só aquelas fitas igual no Luxo de Blanc. É, só é válido pra essa vida, tá, gente? Só pra constar. Não adianta querer depois baixar em terreiro pedindo pra cobrar Querendo dívida. voucher, não vai rolar, não. Pode? O que foi? Eu não tô vendo. Deixa eu aproveitar o tempinho. Galera, quem anda pelas movimentadas ruas de Londres não imagina o subterrâneo no subterrâneo. Epa! Desde que a estação abriu as portas. Não, peraí. Desde que essa estação abriu as portas, a estação de Covent Garden vem sendo assombrada por um homem de chapéu e manto vagando pelos corredores. Para essa história, iremos representar Sarah Whitehead. Não, Whitehead. Tá. E a convencer ele a deixar o quarto que ela dividia com ele na rua Fleet para ir para a casa de uns amigos. De uns amigos. Pode. Afirmam que esses túneis que ligam ambas as estações são assombrados pelo fantasma do deus egípcio Amon-Ra. O de vida eterna! Como é que era? Antigos espíritos do mal transformam essa forma decadente em Minha sogra. Minha sogra, né? Minha.
bota o Munhá e bota as duas. O povo decide quem que é a mais velha. Pode colocar pra sua mãe? Pode colocar o foto dela no último aniversário, ela tá gatíssima. Pô, cara, que ela tá carregando pedra. Tá vendo, né, mãe? Esse é o gênio que você diz que ama. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deu um pouquinho de trabalho pra fazer, pra estudar um pouco a história dessas... É uma história longa, às vezes a gente acaba tendo que ler um pouquinho porque não tem jeito, Né? são muitos nomes complicados e é muito histórico. E são muitos... Londres tem várias e várias e várias estações com outras histórias, várias estações com histórias diferentes. Ixi, a gente não vê as igrejas que tem cemitério no piso ainda. A gente ainda vai fazer, Tanta a gente ainda vai coisa. fazer pros próximos também umas outras... Tem muita coisa ainda, Sim. gente. Mas, galera, se inscreve no canal. Acompanha a gente, deixa o like, compartilha aí agora no mês de outubro pra deixar aquele seu amigo empolgadão pra vir pra Né? Inglaterra. Deixa nos comentários aí se você quer saber um pouco mais sobre a história de Amon-Ra. de Amon-Ra. E é isso aí, galera. Obrigadão, fica com Deus e até a próxima. Valeu!